Arquimedes deduziu o valor de π através do método da exaustão. Essa ideia foi usada por Kepler nas medições das áreas de setores elípticos das trajetórias dos planetas e também para calcular o volume de barris de vinho. A geometria analítica de Descartes e Fermat deu forma definitiva às descobertas de Newton e Leibniz, que se seguiram. A ideia que Kepler já possuía era, por exemplo, calcular uma área como o contorno da figura usando um método parecido com o de Arquimedes. Inserindo a figura em um quadriculado de 8 por 8, que dá um total de 64 quadrados, podemos aproximar a área da figura contando quantos quadrados estão dentro ou parcialmente dentro da figura, o que dá 35 quadrados. Contando agora somente os quadrados que estão integralmente dentro da figura, temos 21. Portanto, se cada quadrado tiver 1 centímetro de lado, a área que procuramos estará certamente entre 21 e 36 centímetros quadrados. Seguindo Arquimedes, se diminuirmos o tamanho dos quadrados, vamos aproximar melhor a área. Por exemplo, poderíamos diminuir o tamanho dos quadrados fazendo uma malha de 24 por 24, dando 576 quadrados de meio centímetro de lado. Com esse procedimento, chegaríamos a um resultado mais preciso da área procurada, por exemplo, entre 25 e 28 centímetros quadrados. Se este processo de exaustão nos levar a valores limitantes, os quais, após termos reduzido muitas e muitas vezes os tamanhos dos quadrados, se tornam muito próximos, então dizemos que existe um limite que representará o valor exato da área procurada. Cálculos desse tipo eram usados desde 300 a.C., de uma maneira que lembra o cálculo integral de nossos dias. Mas o passo decisivo para a formulação do cálculo diferencial e integral só foi dado cerca de 2000 anos depois por Newton e Leibniz. Os dois problemas que estavam em suas mentes eram o problema das tangentes, isto é, dada uma curva, determinar uma expressão geral para sua tangente, e o problema da quadratura, isto é, dada uma curva, determinar a área. A área é a medida entre a curva e o eixo horizontal. O grande achado de Newton e Leibniz, e que resultou no teorema fundamental do cálculo, foi a descoberta de que havia uma relação notável entre esses dois problemas.